Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, aqui presentes e que nos acompanham pela plataforma no Facebook. Sejam todos bem-vindos à Sociedade Luz, Paz e Caridade. Hoje daremos a continuidade às nossas atividades da semana com a palestra pública da terça-feira à noite. E para iniciarmos os nossos trabalhos, vamos iniciar com uma prece. Então eu peço que todos elevem os seus pensamentos a Jesus, nosso Mestre amado, a Deus Pai Todo-Poderoso. E pedimos que todas as reflexões que aqui sejam dispostas a nós, sejam gravadas em nossos espíritos, que possamos criar novas oportunidades no futuro para melhorarmos e assim evoluirmos. Que possamos também não perder nenhum teste, nenhuma aprovação que se coloque em nosso caminho. E assim, orar sempre a nosso favor e ao próximo, para sempre escolher a melhor alternativa. Pedimos então aos Espíritos e nossos guias espirituais que nos velem e nos ajudem na palestra de hoje à noite. Que assim seja. Bom, temos alguns avisos, como sempre. Amanhã, ou em todos os dias, às 9 horas da manhã, temos a nossa oração diária com o trabalhador Paulo Salerno. Amanhã, à tarde, temos às 16 horas atendimento fraterno, às 18 horas atendimento fraterno, e logo em seguida, preces e radiações às 19, que é às 7 horas da tarde. Então, quem quiser comparecer, pode comparecer aqui presencialmente ou pela plataforma no Facebook também. Nossos pensamentos sempre serão guiados para as pessoas que nós dirigimos eles. Então, as nossas energias vão em qualquer lugar, não tem paredes. E hoje à noite nós vamos falar sobre a ação da prece, que é o capítulo 27, do item 9 ao 15, com o nosso trabalhador, Júlio Consul. Por favor, seja bem-vindo e tenha uma ótima palestra. Obrigado à nossa apresentadora. É um grande prazer estar aqui com todos essa noite e agradecer efetivamente a todos os encarnados e desencarnados que aqui se encontram para acompanhar esse nosso encontro em nome de Deus. Da mesma forma, aqueles que estão nos seguindo através dessa plataforma, sejam simpatizantes, sejam espíritas que efetivamente aí optaram ou necessitaram estar através dessa longínqua distância, mas o coração aqui junto conosco. Já nos foi dito então que hoje nós estaremos conversando sobre a ação da prece, especificamente na questão da transmissão do pensamento. E quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais a gente busca na literatura, na doutrina espírita, mais a gente começa a ter dúvidas. Então, dever-se-ia aqui trazer certezas, quando na verdade trago algumas dúvidas aí, e dúvidas que permeiam a todos nós. Por quê? Vejam, esse tema da prece, tão importante é que nós encontramos em quase todas as obras básicas do Espiritismo, desde a Gênese, o Livro dos Espíritos, que nós vamos ter ali, a partir aí da questão 658, e do capítulo da Lei de Adoração. E especificamente aí no nosso Evangelho Espírita, que nós vamos encontrar então um texto bem maior do que nós faríamos a exposição hoje, mas tenho o condão nesse momento de trazermos aqui algumas reflexões sobre a ação da prece e a transmissão do pensamento. É claro que poder-se-ia pensar aí que é uma coisa muito simples, Ora, orar é simples. E desde tenra idade, às vezes, somos acostumados a pegar um texto, escrito, sei lá por quem,
mas gostamos e aí a gente pode provocar uma ação aí semelhante à do papagaio, né? Em que repetimos, mas repetimos da boca para fora. E essa é a grande diferença. Portanto, todos aqueles mitos que nos falam, olha, não pode ser escrita. O Espiritismo não gosta de orações escritas. Não tem nada a ver. O que o Espiritismo fala, a doutrina espírita fala, e são ensinamentos que nos vêm do Cristo, vêm de Jesus, é exatamente da onde que está saindo essa oração. Da boca ou do coração. Por isso que nós falamos em pensamento, né? Por isso que nós estamos falando aqui a transmissão do pensamento. Mas vamos organizar um pouquinho então essa temática aí da prece. O que é a prece? E aí começa, eu diria, o primeiro problema, né? Quando nós botamos lá na lei de adoração, nós estamos já intuindo que é um instrumento que vai nos conectar ao Criador. Portanto, é esse instrumento que vai fazer com que nós venhamos a chegar ao Criador, ou que o Criador, ou a quem estamos destinando, aí chegue a nós. Mas como assim? Como isso é possível? Tentarei esclarecer, né, dizendo para vocês o seguinte: quando eu me conecto através da prece, eu estou me abrindo o meu coração. Portanto, estou indo ao Pai. Quando eu me abro, propicio que chegue até mim também esse efeito. E como orar? Como fazer a nossa prece? A gente, não raro às vezes, diz: eu não faço mais prece porque não dá certo, porque eu faço prece de manhã à noite e não tenho retorno. Simão, no seu diálogo com Jesus, já vejam há quanto tempo, talvez muito antes de alguns que nasceram aqui, né? Mas Simão já discutia isso com o Cristo, dizendo: olha, eu estou frustrado, faço as minhas orações e não tenho obtido resultado. E Cristo, aquela humildade, aquela mansidão de alma: mas Simão, é claro que esses termos são meus, eu estou relatando. Se vocês aqui um pouquinho, mas será que Jesus falava assim? É óbvio que não, né? Mas o jeito que eu sei falar. Então ele disse: Simão, como é que você está orando? E esta é uma pergunta-chave a todos nós. Como nós fizemos a nossa prece? Não esqueçamos que nós estamos vivendo numa ordem, num planeta de provas e expiações. Portanto, nós, mesmo que a nossa vaidade diga que não é assim, nós não somos lá tão evoluídos. Estamos a recém numa régua, saindo ali do primeiro pontinho. Natural, portanto, que as minhas preces tenham uma conotação materialista. E vejam, desta questão vem uma questão muito grande, que é a vaidade. Não raras vezes, quando eu realizo a minha prece, eu digo para Deus o que eu quero que Ele faça e como eu quero que Ele faça. Eu quero que esse meu irmão que está sofrendo não sofra mais. Eu quero que esse adoentado amanhã esteja em pé. E aí, tem uma série de ensinamentos que nós vamos encontrar. É claro que nós temos um tempo aqui bastante exíguo, mas é onde nós encontramos realmente todo esse conhecimento, né, dessa complexidade. Vamos começar então definindo, já definimos, que é um instrumento que nos liga ao Criador. E é uma mão, de dupla via. Como chega até Ele e como dele vem o resultado a nós? Simples. Não tem nada de complicado.
Vejamos nós o seguinte: como o som se propaga? Pelo ar. Pelo menos, né? É isso que a ciência diz. Então, como é que essa prece chega? É o som? Não. Por isso que quando se fala ação da prece, transmissão do pensamento, eu estou dizendo que aqui não há som. Aqui há o pensamento. E, portanto, de nada adianta eu proferir palavras lindas, termos extremamente rebuscados, ter uma prece longa, que mais parece um hipnotismo para o sono. E aqui eu deixo um alerta. Cuidado. Cuidado aqueles que estão com o botão da crítica ligado. Desliguem. Porque há uma série de confusões nesse sentido quando falo assim: olha, então não posso fazer longas preces? Não. Isso nós temos lá em Mateus, quando nos fala dos fariseus, quando nos fala de como oravam, porque evidentemente aqui nós falávamos aqui de uma religião politeísta, vários deuses. Então, como eu tinha vários deuses, eu não queria desagradar nenhum deles. Me perdoem talvez um pouco grosseira o exemplo que eu vou dar, mas é como se vai numa palestra daquele que não tem conteúdo, né? E ele reza para que tenha à mesa das autoridades centenas de autoridades, porque ele tem que falar meia hora. Então nessa meia hora ele leva 28 minutos para agradecer a todos que estão à mesa das autoridades, né? Gostaríamos de agradecer e vai. Quando ele olha para a plateia já está pegando no sono. Lhe sobra 2 minutos de conteúdo a ser falado. Então, quando se falava nessa questão de longas orações, na verdade estava se dizendo o seguinte: não, nós temos um Deus, é a Ele é o destinatário de toda a nossa prece. Ah, mas eu rezo para o espírito fulano, é um espírito evoluído, um espírito puro, eu rezo para Beltrano. Não há problema nenhum. É importante que entendamos, no entanto, que esse mensageiro de Deus está aqui o representando. Quanto mais puro esse espírito, mais autoridade ele é delegada por Deus. E, portanto, ele está agindo em nome de Deus. E como nós, ele tem, portanto, as suas atividades a serem realizadas nessa ordem. Mas vamos lá, porque senão estaria eu aqui agradecendo e de pouco conteúdo, e não é isso que a casa espera. E aqui deixo meu total agradecimento por essa oportunidade de, como trabalhador, aprender junto com vocês, aprender aqui aquelas coisas que acontecem e não é por acaso, é porque eu preciso aprender sobre isso. Então, continuamos. A prece, ela só não vai usar o ar como som, ela vai usar o fluido universal. Qual a diferença de um para o outro? E agora me permitam aqueles espíritas que conhecem bem essa situação, e pode parecer que eu esteja aqui rememorando coisa sobejamente sabida, mas falamos também para os nossos simpatizantes, para aqueles que estão no Espiritismo, simpatizando com a nossa doutrina, mas ainda não optaram em ser espírita. E nós temos aqui que reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral desse espírita. Então não interessa a palavra que venhamos dizer, mas não é fácil a transformação moral entre nós. É talvez a coisa mais difícil. E aí vem uma coisa. Por que não resolve eu ter palavras bonitas na minha prece? Porque Deus nos enxerga por dentro.
enxerga o nosso pensamento. Então, se não há uma transformação moral, você pode ficar 24 horas de gelo em cima de milho, grão de milho, como antigamente se fazia. Me parece que agora é proibido esse negócio. Mas vejam vocês que não terá resultado nenhum se eu não tiver a transformação. Então, essa questão do pensamento tem uma diferença crucial entre o ar, do som, e a nossa prece pela transmissão do pensamento. Porque o mundo espiritual, ele se comunica através do pensamento. É enxergado o nosso pensamento. E isso é sério. É tão sério que o que eu falo às vezes não tem importância. E aqui eu gostaria de dizer a todos, e a mim, por excelência, não fiquem constrangidos no orar quando pedem para vocês. Vocês veem no meio dos espíritas, no meio das diferentes religiões, meu irmão, fulano, agora tu pode fazer uma oração? Deu, caiu o mundo. Jesus, por onde eu começo? Né? Também não é diferente quando alguns pedem. Tu podia fazer a oração para mim, pedindo para que eu seja curado dessa ou de tal situação? Porque ele não se sente apto. Bom sinal. O sinal bom é que aos olhos de Deus, se a intenção dele, se dentro do coração dele, for um motivo justo, humildade, Deus está enxergando, não precisa falar. Os bons espíritos e os espíritos puros estão enxergando. Então, não interessa as palavras que eu vou usar, não interessa quanto tempo eu vou fazer a minha prece. O que interessa é que ela saia do meu coração. Portanto, se nós formos ler aqui, vocês vão ver essa importância. E vai nos dizer, então, que além da prece ser o objeto, está nos dizendo que ela vai atingir o infinito. Enquanto o som fica na nossa orbe por causa da atmosfera, a nossa prece, por causa do fluido universal, vai atingir o infinito, porque ele não se restringe àquela orbe, ele não fica limitado por isso. Da mesma forma, virá de lá. E da mesma forma, estará entre encarnados e desencarnados, desencarnados e encarnados. Portanto, vejam a importância que é dada no Espiritismo à prece, e em quase todas as religiões. Nós é que criamos os limites e as dificuldades. Fulano, faça a prece hoje. Cuidado, porque se for humildade, eu tenho medo, porque o João, semana passada ou na outra vez, fez uma prece tão linda, tão bonita. E eu não sei usar aquelas palavras, eu não sei esses termos que o João diz. Bom, eu penso que Deus não precisa das tuas palavras bonitas, da retórica linda, mas daquilo que é sentimento, que será lido através do pensamento e não das palavras. Então, aquele que não raras vezes faz uma oração perfeita aos olhos nossos, aos olhos de Deus, pode não ser tão perfeita. Porque pode estar saindo do lábio, pode estar saindo numa retórica mentirosa. Agora, aquele humilde, que faz a sua prece com sentimento, aquele sentimento que surge, que nasce de dentro da gente, aquele que dá vontade de chorar quando se termina essa prece, essa energia que ela transcende o nosso corpo, nosso limite corporal, vai no fluido universal, ela é impulsionada, portanto, pela nossa fé, pelo nosso sentimento.
Percebam então, meus queridos irmãos, quão importante é sabermos também como fazer a prece. E às vezes a nossa frustração decorre exatamente do nosso comportamento materialista e entendermos que nós é que dizemos para Deus: quero que cure fulano, quero agora que eu consiga pagar a casa. E aí não acontece isso. E ele fica frustrado. E aí, veja aqui, me permitam aqui, eu vou parafrasear a Madre Teresa de Calcutá. Em uma entrevista que perguntaram para ela: Madre, como é que a senhora faz a prece? O que a senhora fala na prece? Eu não falo nada, eu escuto. Repórter, não satisfeito, precisava de uma resposta mais concreta. Tá bem, madre. E o que ele responde? O que ele diz? Não sei. Ele escuta. Portanto, vejam que eu não preciso de palavras. Perceberam? A minha conexão, através da prece, se dá pelo meu pensamento. É isto que vai importar, porque ele sai de dentro de mim. É trazer a vida, colocando vida no meu coração. É diferente. Quem é o Criador da vida? Deus. Eu preciso trazer Ele, colocando dentro do meu coração. Nesse momento, você vai entender, ou nós iremos entender, quão importante é o saber pedir. Não o materialista, mas vamos dar um exemplo para não ficar efetivamente aí numa subjetividade tão grande que a gente se perca no conteúdo. Vejam só. Quando eu tenho um irmão que está passando por dificuldade, ou eu esteja passando por dificuldade, eu não vou pedir para Deus resolver meu problema. Eu tenho que me colocar e entender que eu não estou no patamar do Criador. E, portanto, eu vou pedir a Ele que me dê compreensão, que me dê coragem e me dê esperança para resolver isso e atravessar essa prova que é necessária. Porque Deus não nos manda problema. Veja, você ia pensar: olha, eu quero um monte de problema. Deus não vai te mandar problema. Mas você tem que entender que aquela dificuldade que você está passando, que o irmão está passando, é uma necessidade que ele está precisando. Então, nas nossas orações, venhamos a pedir exatamente isso. Essa coragem, essa compreensão dessa prova. Isso eu para dizer o que eu quase disse, mas eu tenho certeza que 100% será atendido. Basta você estar atento para isso. Então, quando nós falamos no nosso livro de Espírito, e aqui onde fala sobre a questão do pensamento, nos alerta ali dizendo o seguinte: não é menos certo que essas misérias são o resultado das nossas infrações à lei de Deus. E que se observássemos pontualmente essas leis, seríamos perfeitamente felizes. Perceberam? Portanto, aquilo que eu estou passando é porque em algum momento eu infringi alguma lei de Deus. E, portanto,
necessário que eu passe para isso. E Deus, em sua absoluta bondade e justiça, nos dá esse direito, pelo livre-arbítrio, de escolher passar bem ou passar reclamando. E aí eu penso, eu não preciso ser espírito puro para entender que estar ao lado de uma pessoa que só reclama, que só se faz de vítima, não é lá tão agradável. Mas nós podemos ajudá-la? Claro. Claro que sim. Então vem uma pergunta que pode estar na mente, então está errado terceirizar a oração, a prece? Quantos a gente vê? Olha, eu tenho pedido, eu queria que você fizesse uma oração para mim, né? Eu estou terceirizando a oração. Porque eu me acho que, ou por humildade, eu acho que eu não tenho condições, eu acho que, puxa, eu já pedi e não me ouviu, mas tu ele vai ouvir. Quando diz isso, pode ser 2 sintomas. Um deles é que ele está vendo você com um valor moral, com uma moralidade boa. Ele está vendo você de forma muito positiva. Então ele acha que você está melhor aos olhos de Deus. Portanto, você está mais chegado a Deus do que ele. Não é verdade. Não é verdade. Mas se você realmente está fazendo isso com a bondade de seu coração, você está auferindo, primeiro, créditos na sua conduta, na sua trajetória. E estará ajudando o irmão, porque eu falei agora há pouco para vocês que o nosso pensamento se transmite para além da nossa limitação corporal. Ele cria energia. Essa energia vai propalar-se e vai atingir não só ele, como a todos que estão ao meu redor, ao meu entorno. Portanto, é através dos pensamentos bons, pensamentos positivos, e aí o nosso vernáculo aqui nos traz até um exemplo, né, que diz o seguinte. Eu vou falar por causa do tempo, se eu fosse ler aqui, colocaria até o tempo em risco. Mas veja que está dizendo o seguinte, ele usa a questão dos fariseus, a questão da época, dizendo que compara com 2. Uma criatura que vai orar e diz, Senhor, eu sou melhor que ele, eu sou isso, e dá todo o currículo, vite. E, portanto, Senhor, estou pedindo tal coisa. O outro, na sua humildade, nem olha para cima, baixa a cabeça. Senhor, eu não sou digno. Eu nem deveria estar pedindo isso. Porque, com certeza, o Senhor não vai nem me ouvir. Qual dos dois, aos olhos de Deus, pelo que nós falamos até agora, pelas leituras que todos nós fizemos, estará sendo mais acolhido pelo nosso Criador? Quem dos dois estaria aí com a delegação de Deus, através de seus mensageiros, já numa sintonia, porque os espíritos se comunicam pelo pensamento, a atender essa súplica, essa rogativa? Então vejo que não é tão complicado. A resposta está dentro de nós. Mas vamos adiante. Ainda nós temos ali algumas coisas que diz o seguinte: quando eu faço a minha prece, a minha intenção é falar com Deus. Mas eu estou apto a ouvir Deus? Poucos de nós, muito poucos. Pela questão que acabei de falar a todos nós,
né, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. Então, quero dizer o que vai acabar, e deu aí, encerrou aí. Inclusive, eu tenho que sair agora e pronto. Percebam, então, vocês, que além dessa questão de você falar do coração, de você saber o que pedir, porque, e aí vou falar em algumas profissões, por exemplo, se escreve lá 30 laudas e tem um pedacinho lá que é bem pequenininho lá no final. Bom, qual é o teu pedido? O que tu queres? E o cara não sabe o que pedir. Então, talvez ele não precisasse escrever as 30 laudas, 30 folhas, mas fosse claro no seu pedido. E no seu pedido de coração. Por isso ele vai pedir, ele vai agradecer e ele vai louvar ao nosso Criador. Portanto, nós temos aí toda essa questão e temos um exemplo. Qual é o nosso exemplo maior para isso? Jesus, o Cristo. Cristo orava, fazia a sua prece. Fez na cruz, inclusive. Mas, espera aí, Cristo só fazia naqueles momentos de tribulações, de dificuldade? Não. Não. Ele fazia no seu cotidiano. Quantos de nós faz isso? Quantos de nós... Tinha um ditado antigo, eu sou lá do interior, que dizia exatamente que a gente quer aprender a nadar quando a água bate no pescoço. Né? Antes, ninguém quer aprender a nadar. Então vejam vocês que esta é uma das lições. Ore cotidianamente. E aí vem... Porque nós, na nossa evolução moral, somos hábeis em ser arautos de como se deve interpretar as Escrituras. Vaidade. Muita vaidade. Mas nos diz lá o seguinte: bom, então eu para orar, eu tenho que me fechar num quarto, sozinho, desligar a televisão? Não. Não precisa isso. Está aqui. Está aqui. Diz que você deve recolher-se a você. Porque a linguagem é metafórica. Nós precisamos não entendê-la somente no aspecto literal. Nós precisamos entendê-la também no seu aspecto da metáfora. Então eu devo me resguardar. Por que isso? Porque o meu pensamento e meu coração tem que estar em sintonia. Por que se fala, olha, você não precisa pegar uma oração escrita para ler? Bom, mas Júlio, espera aí. Está lá no Espiritismo? Sim, também está lá as orações escritas no final que nós podemos ler. Então qual é a diferença? Volto ao mesmo ponto que acabamos de falar. Se você conseguir ler isto, mesmo que seja a frase, com sentimento, com ter um pensamento puro, que te faça ter acesso ao Criador, ótimo. Então o pensamento, a intenção da minha oração, eu diria para vocês que são as duas asas aí necessárias para levar e trazer. Agora, já ouvi, mas olha, queria que tu fizesse lá no centro oração, porque eu não consigo, eu oro pro meu vizinho, esse cara se mudar aqui do meu lado, e o sujeito, essa criatura não se muda. O sujeito é muito chato. De manhã ele joga lixo no meu terreno. E aí vai aquelas mazelas que todos nós em algum momento enfrentamos ou vamos enfrentar, né? Porque nós somos chatos acima de qualquer coisa. Então, veja, pode usar a palavra que quiser. Pode fazer uma retórica de dias. Será atendido? Por óbvio que não. Para finalizar, meus queridos irmãos, antes que eu descumpra aqui o horário, e aí eu realmente aí tome o espaço de outro, finaliza lá, quando nos informa lá que é a questão do poder da prece
novamente está no pensamento. Mas além disso, é importante que tenhamos que a prece não pode ser extensão da nossa vaidade. E a gente faz normalmente isso, extensão da minha vaidade. Quando eu faço o outro acreditar que eu sou bom, eu falo bonito. Por isso, nas praças, às vezes você ouve alguém falando muito lindo, muito bonito. E o problema não é você escutar. Se você está escutando com o teu sentimento, ótimo. O problema é quem está falando como um falso profeta. Então, além disso, nós temos o Caminho da Luz, Sangando Emmanuel, que ele diz que a prece recompõe. Por que a prece recompõe? Isso eu acabei de falar. Que nós, ao emitirmos o nosso pensamento, estamos nos conectando com a divindade nossa, o nosso Criador. É por óbvio, que eu também estou ao meu entorno criando uma energia boa, uma energia positiva. Para finalizar, juro que agora eu finalizo, né? Percebam bem vocês o seguinte: que nós não podemos, através da prece, transportar, mudar de lugar os nossos problemas. Quando eu faço a prece, sou eu que me mudo desse cenário de problema para uma nova esperança. Porque essa energia que é criada faz com que eu comece a entender, comece a tirar, inclusive, influências do mal do meu caminho. Então não pense o mal. Mude isso. Minha querida irmã, meus queridos irmãos que aqui estão nos assistindo aí e nos dão muita honra nesse sentido. Quero agradecer aí por estarem acompanhando a nossa Casa Espírita. Ficamos muito agradecidos. Agradeço a casa por essa oportunidade e espero ainda aprender muito aí. Muito obrigado a todos que nos assistem. Nós que agradecemos pela ótima palestra. Esperamos melhorar nossas orações e preces a partir de hoje, né? Tentar, pelo menos, né? E, bom, reitero os nossos avisos. Amanhã e todos os dias, às 9 horas da manhã, temos a nossa oração diária com o nosso trabalhador Paulo Salerno. Temos também amanhã às 18 horas. 18 horas. 6 da... Ai, a pessoa que não é boa com hora não adianta, né? 6 horas da tarde, né? À noite. Temos o atendimento fraterno presencial aqui na casa. Vocês podem vir aqui e retirar suas dúvidas. Às 7 horas temos prece e irradiações. Vamos irradiar, né, os nossos pensamentos, as nossas orações para todos que endereçamos as nossas melhorias e também para todos os nossos irmãos do planeta, né? Convido a todos também para se juntarem a nós no grupo que nós realizamos na quinta-feira, todas as quintas-feiras às 21 horas, o nosso Evangelho no Lar. Então, quem quiser pode pedir acesso ao grupo e nós vamos unirmos, né, para trazer esse pedacinho do Evangelho de Jesus para as nossas casas. Bom, peço a todos os passistas que se posicionem. Por protocolos sanitários, nós fazemos o nosso passe coletivo, mas como acabamos de observar na nossa palestra, as energias somos nós que recebemos. Peço a todos que elevem os pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus. Senhor,
nos eleve neste momento ao passo de um novo progresso. Nos eleve, Senhor, a possibilidades novas de permanecermos no bem, de conseguirmos superar todas as provas que é posta no nosso caminho. Que também conseguimos olhar ao nosso redor e enxergar as mazelas dos nossos irmãos e amenizá-las com a nossa caridade. Obrigada, Senhor, por tudo que temos, saúde, família, amigos, por todos os nossos apoios, toda a nossa rede familiar. E pedimos, como sempre, que a paz que aqui recebemos seja continuamente guiada para o nosso coração e assim permanecermos em paz. Agradecemos, Senhor, mais uma vez por tudo e encerramos os trabalhos de hoje. Que assim seja. Bom, agradeço a todos pela presença, tanto aqui na Casa Espírita quanto pelo Facebook. Desejo a todos uma ótima noite e uma ótima semana também. Que assim seja. Tchau. Posso?